Bom, o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, vai trazer um resumo do dia de hoje em território ucraniano, nesse conflito, já se estendendo para 5 meses entre Rússia e Ucrânia. Boa noite de quinta-feira a toda a nossa audiência. As repercussões geopolíticas da cúpula da OTAN que aconteceu em Madrid nos últimos dias continuam sendo bastante grandes. Nós vimos que o bloco anunciou o aumento de soldados da ativa de 40 mil para 350 mil. Além, é claro, da possibilidade de ampliação rápida de 30 países para 32 países, com a adesão de Finlândia e Suécia, já que todos os países deram sinal verde para essa ampliação. Nós vimos então que o presidente Putin, que está em visita oficial na Ásia Central, visitou o Tajiquistão e agora o Turcomenistão, falou que não há nenhum problema na sua visão no caso de Suécia e Finlândia adentrarem a OTAN, porque a Rússia não tem disputas territoriais com esses dois países, assim como tem com a Ucrânia. Mas avisou que caso a OTAN remaneje seus soldados para as fronteiras russas e coloque também armamentos nessas localidades, a resposta da Rússia será simétrica. Neste mesmo sentido, nós temos o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falando sobre o estabelecimento de uma nova cortina de ferro na Europa com ampliação da OTAN e com uma clara animosidade entre a Rússia e o Ocidente. Isso fazendo menção direta aos confins, aos limites entre o mundo capitalista e o comunista durante a Guerra Fria, onde naquele momento tínhamos vários estados satélites da União Soviética que dividiam exatamente o mundo ocidental da União Soviética, mas que agora tem uma grande mudança, já que muitos desses países que outrora fizeram parte da esfera de atuação russa, agora fazem parte do Ocidente, da OTAN, da União Europeia, como a Polônia, Bulgária, Romênia, Estônia, Letônia, Lituânia e tantos outros. A gente vê que o presidente Putin tenta reforçar todo sua influência na Ásia Central, parceiros estratégicos do ponto de vista energético e também fazer as suas alianças regionais. No aspecto militar, a guerra continua bastante intensa no Donbass, principalmente na cidade de Lysychansk, a última no Oblast de Lugansk a cair, segundo a estratégia dos russos, mas também houve a retirada de tropas da Ilha de Cobra, ou Ilha das Serpentes, que foi um episódio emblemático logo no começo da guerra, quando o grande navio de guerra Moskva ameaçou destruir a torre de controle da ilha e os ucranianos responderam com xingamentos. Nós sabemos que a ilha foi dominada pelos russos, o navio Moskva afundou e aquela frase ficou como símbolo da resistência ucraniana. Porém, hoje, os russos retiraram as suas tropas num gesto, o que muitos acreditam, de boa fé, para restabelecer o fluxo, principalmente de navios cargueiros que trazem grãos para o mar Mediterrâneo e depois os distribuem para as demais localidades do mundo. Nós vemos também que isso talvez, segundo alguns analistas, seja para elevar o capital político sobre o sucesso da tão chamada Operação Militar Especial, a Guerra da Ucrânia, como é chamada na Rússia, e mostrar que mais uma etapa foi concluída com sucesso. Talvez os russos possam voltar a essa localidade, mas do aspecto econômico ela não é tão importante, apenas do aspecto estratégico, geográfico, por estar realmente no Mar Negro. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes sobre essa retirada e também as repercussões do mundo geopolítico, passando sempre em primeira mão a toda a nossa audiência. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Obrigado, Luca Bassani. E aí, Fabi, o presidente americano, ele fala o seguinte, olha, a OTAN vai ficar com a Ucrânia até o tempo que for necessário. Inclusive, o Vladimir Putin emitiu novos alertas de que a Rússia responderia na mesma moeda se a OTAN instalasse infraestrutura militar na Finlândia e na Suécia, depois que eles se juntaram à aliança liderada pelos Estados Unidos. E aí, vão comprar essa briga até o final? Provavelmente sim, né, William? O que a gente está vendo é um estabelecimento desses interesses, acima de tudo econômicos, venda de armas e etc. Né? A questão não é mais humanitária, se é que um dia foi. A questão não é mais também conquista somente de território, porque está ocorrendo na Ucrânia, como a gente já bem analisou, mas é só por procuração, poderia estar ocorrendo em outros lugares do mundo. Eu avalio que isso é uma problemática, esse derramamento de armas pesadas em território ucraniano.
avalio que tem outros potenciais conflitos que sempre foram eminentes e podem ser que comecem a borbulhar mundo afora, isso é muito preocupante. Vejo também um despreparo, principalmente isso, esse é o ponto fundamental, das lideranças em realmente conciliar um acordo de paz. Então, eu vejo que não existe interesse algum nesse acordo de paz. Enquanto isso, infelizmente, a gente vê às vezes a comemoração, porque tem que comemorar, com a saída das tropas russas lá da Ilha das Cobras, porque possivelmente, se os russos assim quiserem, vai passar os navios de cargueiro com os alimentos que podem fazer falta no restante do mundo. Então, é muito complicado, porque a gente está vendo a decisão, talvez, correspondente à fome no mundo, isso não é exagero. Quando a gente está falando de grãos, não é tão fácil produzir e não existe substituição imediata. Aí a gente vê que está na mão concentrado de pequenos líderes e muitos desses líderes ou inepto ou com características de absolutistas, ditadores, bem assim, distante daquela narrativa que foi pregada por ONU, por bloco europeu, aí, que é a União Europeia, pelo ideal nosso que nós teríamos aqui no Ocidente. Nós ouvimos aí o nosso correspondente, Fabi, falando sobre a Ilha de Cobra, né? E sobre essas narrativas, né? A Ucrânia, por exemplo, ela fala o seguinte: olha, as forças ucranianas expulsaram as forças russas da Ilha de Cobra, que é uma ilha estratégica no Mar Negro, né? Próxima a Odessa, na costa sul, onde estão ali concentrados os confrontos. E a Rússia já fala o seguinte: não, é um gesto de boa vontade. Então, assim, gesto de boa vontade ou poder bélico das forças ucranianas? Então, fica difícil a gente avaliar isso. O fato é que eles estavam... a resistência ucraniana ela tem sido surpreendente, principalmente da questão humana, porque não adianta nada enviar o tanto de armas que estão enviando se não tivesse essa capacidade, essa motivação dos pouquíssimos, porque agora são poucos perto do exército russo, de homens aptos ali a lutar. E essa questão da Ilha das Cobras, ela é tão fundamental do ponto estratégico como também do ponto de vista moral. Então, a Rússia jamais vai admitir qualquer outra coisa se não for uma coisa nobre. Então, ela tem que colocar ali que é por um motivo nobre. Agora, quem está certo ou está errado nessa questão, William, só terminando o conflito e a gente avaliando com um pouco mais de precisão. O comandante das forças ucranianas, ele agradece, ou melhor, ele fala sobre o papel, né, importante dos obuseiros, né, de fabricação ucraniana que acabaram servindo para afastar as forças russas da Ilha de Cobra, e ele agradece aos parceiros estrangeiros pelo apoio. É claro que a cada narrativa de um avanço da tropa ucraniana traz mais esperança para o povo ucraniano, traz mais esperança para a OTAN, para os Estados Unidos. Olha, é como se fosse um recado, está dando certo a estratégia de fortalecer a Ucrânia com armamentos? Só que não, né? A gente já tem 25% ao menos do território ucraniano ocupado pelos russos. Nós temos uma destruição absurda da infraestrutura ucraniana. Nós temos mais de 7 milhões de refugiados, mais de 3 milhões de crianças refugiadas que não terão suas vidas mais as mesmas do que eram. A gente já tem muitas mortes. Temos coisas sólidas aí para dizer que não existe mérito algum nessa guerra, nem mesmo assim dizer vamos resistir porque dará certo, porque a história, tanto da Rússia e desses países e a história atual, está nos levando a crer que a Ucrânia, com o tempo e com a chegada também do inverno europeu, os russos tendem a derrubar o que eles quiserem em território ucraniano. Então, é uma falsa esperança. Bom, eu vou pedir à nossa produção o mapa da guerra, eles vão colocar agora disponível, para a gente mostrar justamente o avanço das tropas russas. Nós estamos com o mapa agora e a gente observa que as tropas russas, elas consolidaram aquela parte da leste da Ucrânia e parte sul da Crimeia, mas não avançaram, realmente não conseguiram sair de Mykolaiv em direção a Odessa e pararam ali, mas ainda temos aquela faixa da Transnístria,
com a presença de tropas russas. Permanece ali, é claro que de Kharkiv, descendo até Mykolaiv, eles formaram aquela, como se fosse um grande cinturão vermelho, e tem aquela pinça solta, apesar dos relatos que nós tivemos de bombardeios em outros pontos de território ucraniano. Eu vou ainda insistir nessa visão que essa pinça solta é uma questão de tempo, infelizmente, né? Você acredita que eles vão descer em direção a Odessa? Eu creio que sim. Talvez demore-se mais do que o esperado, porque essas expectativas somos nós que colocamos. Em nenhum momento os russos disseram que essa guerra seria de 1 ou 1000 dias. O que a gente sabe é que os russos, eles entram de uma forma atrapalhada, isso é a história deles também, belicamente falando, depois eles vão acertando. Mas essa faixa que está consumada, quando a gente olha no mapa, é interessante porque além dela ser o contato com o mar, que é muito precioso para qualquer país, ainda mais para estes, também existe a descoberta de novas jazidas de minérios, de gás natural, o que os russos têm muito interesse. Então, o interesse não é somente no território propriamente dito, mas na reserva que se guarda no solo e que eles vão depois provavelmente explorar. Quando eu falo que eles vão chegar até Odessa, e aí se liga a Transnistria, eu não creio que isso seja à toa. Existiu um preparo, foi premeditado mesmo. A Crimeia já foi o começo disso tudo. E essas reações ocidentais, quando a gente fala se pudesse até voltar para o mapa, seria interessante, porque aponta que a gente está falando que quem vai entrar para a OTAN? Quem vai entrar para a OTAN é a Finlândia, lá em Simão. Ela fica lá perto de Lviv, ou um pouco mais para cima ali, é onde fica esses países. Não, ao contrário, faz fronteira lá em Simão, que faz fronteira inclusive com a Rússia, mas está bem oposto no território. Rússia, Letônia, Estônia, esses são os Lituânia. países bálticos, mas a Finlândia e a Suécia, que a Finlândia faz fronteira com a Rússia, está bem distante dessa parte de conflito. Então, é uma preocupação russa? Mas não é essa principal. Seria muito mais preocupante se as forças da OTAN estivessem, por exemplo, concretizando a Moldávia. O que temos nós de notícias da Moldávia? Que vai entrar para a União Europeia. O que significa isso? Uma ajuda econômica, mas não é ajuda bélica. E o Putin ameaçou literalmente esses países se eles tivessem ocupação da OTAN, penso eu, porque ele pretende ocupar posteriormente a Moldávia também. Essa faixa vermelha, esse traço vermelho que aparece do centro da tela para o lado esquerdo, é a região da Transnistria que a Fabi está falando. Nós tínhamos, conversando aqui com vários especialistas na área de guerra, eles falavam da possibilidade de se dividir o território ucraniano a partir de Dnipro, seguindo em Kiev, pelo rio, que era uma alternativa, você cortar o território ucraniano pelo rio Dnepr, mas isso não aconteceu. Por enquanto, ficou na área dos separatistas, no leste e no sul, consolidando, é claro, o domínio na parte sul, que faz a ligação ali com a Crimeia, na mesma direção. Nós temos ainda nessa movimentação das tropas, inclusive segundo um general das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia está usando mísseis imprecisos de antigos estoques soviéticos em mais de 50% dos seus ataques na Ucrânia. E a taxa de ataques mais que dobrou nas últimas semanas. O porquê seria isso? Eu vejo só com um motivo. Se a gente olhar nessa faixa vermelha, a importância agora está em Mykolaiv, é a próxima fronteira. Os especialistas militares também, que a gente ouviu até o Kamaguchi, quando relatava, falava que existe muita dificuldade territorial ali desse lugar, de Mykolaiv. Porque já existe uma percentual ocupação lá. Passado essa parte, eles vão precisar, William, na minha visão, infelizmente, usar uma força um pouco mais bélica daquelas que a gente viu, por exemplo, as pessoas sendo com bombardeios estando numa praça, sem esperar. O elemento de surpresa não sei se tem tanto mais, mas o fato é que essa região, sem ser a vermelha, existe aquela tentativa de uma vida normal.
Então, eu vejo com grande preocupação, as próximas notícias talvez estar concentrada em Mykolaiv, nas cidades adjacentes e caminhando para Odessa. E a Transnistria, é importante falar, não tem nenhum especialista da área militar que veja a Transnistria ali como muitos russos, tropas russas colocadas ali. Creio que realmente isso não modificou. Lembrando que o espaço aéreo está controlado pelos russos nessa localização, mas parece que a dificuldade de embarcar ali por Odessa, como o domínio ainda é ucraniano, não facilitou os planos, mas a gente tem que pensar isso a médio e a longo prazo. Então, seria um possível plano do Putin concretizar toda essa área, mesmo porque se ele fizer isso, ele vai concretizar o sufocamento econômico da Ucrânia, impossibilitando o escoamento de qualquer tipo de produção pelo Mar Negro e também fortalecendo, de repente, uma região como a Moldávia, que é muito pobre, é o país mais pobre do leste europeu, talvez trazendo um tipo de prosperidade que talvez aquela população, no primeiro momento, eu sei que não, eles estão arredios, a não ser o pessoal da Transnistria, que decidiu viver nos moldes como era na ocupação da União Soviética, mas ali a gente já vê uma divisão. Então, a deficiência, infelizmente, dessa população que está lá, que é uma população extremamente pacifista e sem nenhum tipo de arma, nem como se defender de qualquer ataque russo, quando a gente fala de um possível ataque nuclear, muitos avaliam que a Moldávia poderia ser um lugar onde seria recebido esse tipo de armamento. Eu vejo isso com muita preocupação e muita tristeza. Então, Fabi, descartar esse tipo de armamento, que não é tão preciso, é um armamento mais antigo, qual seria o objetivo militar, né? Vem muito esse questionamento. Você lembra que quando começou a invasão, nós tínhamos um período de degelo e a gente falava da dificuldade do deslocamento das tropas russas em função do solo que estava encharcado e os carros de combate não conseguiam atravessar. Isso estava trazendo um certo transtorno de logística mesmo para a atuação das tropas. E pensando a longo prazo, né, ao mesmo tempo que o Putin ele ganha com o inverno, porque vem a moeda de troca em função do poder que ele tem de distribuição de gás para a Europa, né? E lembrando da calefação, que é muito importante nesse período, nós temos, eu não sei como fica o terreno no inverno, com baixas temperaturas, para a atuação do exército russo continuar ou permanecer com esta ofensiva. Se isso dificulta ainda mais a ação, porque uma coisa é você trabalhar com o exército nesse período, né, fora do inverno, longe do degelo. Agora, como seria o confronto, né, num período de temperaturas mais baixas? É perfeito isso aí, porque o que a gente sabe é que fica bem mais lento o deslocamento das tropas via terrestre, não importa nem o tipo de equipamento. Mas, e tem um outro fator que também pode interferir. É dito, a gente não sabe se isso é verdadeiro ou não, mas é dito que existe um preparo de tropas ucranianas com um equipamento bélico também mais pesado, mais preciso, justamente se chegar ao inverno para se contrapor aos russos. Eu acredito que de fato isso esteja ocorrendo, que é interesse dessas outras nações aí que estão preocupadas com o avanço das tropas russas em realmente patrocinar o treinamento, já que eles não querem enviar homens, né, diretamente lá à Ucrânia. Então, creio que isso seja verdadeiro. Isso sendo verdadeiro, vai restar qual alternativa? Vai ficar cada dia mais... Já é um escalonamento mais violento, mas a guerra vai se consumando cada vez mais violenta e o uso, talvez seja a explicação do Putin estar usando esse tipo de armamento que seria da época da União Soviética, etc., seria porque ele está precisando usar esse tipo de equipamento para guardar o outro tipo que ele tem mais preciso e que causa um pouco mais de receio pela sua potência destrutiva, para um momento mais como esse. E também a gente precisa sempre lembrar que o Putin precisa manter algum tipo de defesa na imensa Rússia. A Rússia é colossal o tamanho. Então,
a estratégia de defesa de ataque não é tão simples. Então, quem está desconfortável, a gente precisa pensar nisso. É o Putin que está invadindo. Mas o que tem nos mostrado a história desses mais de 4 meses de conflito é que chega agora a fase de que provavelmente a gente vai ver essas cenas de destruição em cidades maiores e em cidades que têm a predominância já não mais de etnia russa. Não vai ter mais aquela desculpa, eu vim libertar as pessoas que tinham Fabi, etnia russa. Você percebeu que ontem nós começamos a falar mais sobre Guerra Fria? Essa expressão ela começa a aparecer de forma mais intensa para a gente agora, nesse período, né? Inclusive, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele disse que uma nova cortina de ferro estava descendo entre Rússia e o Ocidente. A decisão de Moscou de invadir a Ucrânia em fevereiro desencadeou uma revisão das políticas de defesa e segurança da Europa, levou à expansão nórdica da OTAN com a adesão da Suécia, da Finlândia, viu a imposição de severas sanções de bens e serviços russos e endureceu o sentimento anti-russo em todo o continente. E isso é fato, né? É fato. Só não é fato, eu só não concordo com a parte da sanção. Eu não acho que realmente as sanções que o Ocidente aplicou surtiu o efeito que tanto falam. Não, realmente eu não acho. Infelizmente, eu acho que eles foram ineptos, né? Eles avisaram antes, isso acabou consumando as pessoas. Mas eles não apreenderam embarcações, impediram movimentação de fortunas. Então, eles dificultaram. Mas a gente tem que pensar, William, que primeiro esses grandes oligarcas russos, eles não têm a fortuna em um lugar só ou parada. Não é assim que funciona. Existe muito entendimento de como funciona até a cultura russa. Não é à toa que existe essa predominância dentro do território russo de czares e depois de uma União Soviética, a aceitação de uma população colossal de ditadores, de posturas um pouco mais absolutistas. Então, é traço da cultura russa isso. E aí a gente vê o Ocidente lidando com isso como se eles fossem democráticos, como se eles fossem que sentassem à mesa e negociassem. Não é bem assim. Os russos, eles sentam na mesa para negociar quando interessa. E o Sergei Lavrov, que eu sempre digo, não torçam para o Putin cair porque o substituto é pior, né? Ao meu ver, ele do ponto de vista humanitário, que é o Lavrov. Aí? O que dizem os especialistas, provavelmente sim. E pior que dizem que na sucessão aí não tem pessoas somente como Lavrov, tem outros assim com esse espírito de ditador muito pior. Não tem nenhum bonzinho para assumir. Não tem nenhum bonzinho, mesmo porque eles não brincam com isso. É um outro tipo de formação. A população russa também é um pouco mais hostil nesse sentido, eles são mais duros, até pela própria história. Mas é verdade, é verídico que essa cortina de ferro ela está aparecendo numa outra configuração. Me preocupa também, já expliquei a questão aí de praticar russofobia. A população russa mais simples, que é a sua grande maioria, não tem nada a ver com isso. Se a gente for pensar, eles também são vítimas, talvez nem percebam. Eles tiveram um período da União Soviética completamente fechados até acesso à informação. Hoje em dia existe, né? A gente sabe que mesmo quando se tenta barrar a informação, existe, né, a informação descentralizada que a internet nos propicia, também propicia ao povo russo. Alguns têm conhecimento, mas é quando bate aquela sensação nacionalista que está cultivada neles. E não é justo que o povo, de uma forma geral, russos, a gente tem que pensar, professores, médicos, pessoas comuns, famílias separadas porque foram trabalhar em outros lugares. Então, tudo isso está acontecendo, é verídico, e não há uma outra forma de dirimir isso, a não ser se negociando. E, infelizmente, a gente vê o contrário, a gente vê que existe esse ódio provocado com interesse econômico, interesse de indústrias, interesses supranacionais desses países todos envolvidos, interesses de pautas climáticas, outros interesses, William. Isso
realmente é bem preocupante, é fato. E ontem você até que levantou essa bandeira dos refugiados, né? Eu pedi para a produção preparar o mapa dos refugiados para a gente ter uma noção de como está a situação, porque no início nós vínhamos acompanhando, não sei se os senhores vão lembrar, no início da guerra, olha, chegamos a 1 milhão. Olha como é que está a situação hoje. Hoje nós temos na Polônia 4.312.612 refugiados. Para a Rússia, 1.412.429. Hungria, 860.908. Romênia, 736.083. A Eslováquia, 548.210. A Moldávia, que nós estamos falando ali, a região da Transnístria, que é uma área onde você tem um país pobre, recebeu em seu território 515.432. Bielorrússia, com 16.062. Fabi, você colocar 515 mil pessoas na Moldávia é uma loucura. Completamente. Não tem infraestrutura para abrigar isso. Não tem, e também não tem, porque a gente precisa pensar o seguinte, quando é aprovado a entrada de um país na União Europeia, não pensem vocês que esse bloco é um bloco bonzinho, é um bloco econômico. Então, ele tem interesse. Ele vai querer o quê da Moldávia? Né? Dizem que a Moldávia tem uma faixa ali de terra super fértil. Eu já começo a me perguntar qual é o interesse. A gente precisa fazer essa pergunta, porque depois essa população vai sofrer da Moldávia. E você ter lá uma população de quase 500 mil de pessoas, metade, você tem 2.600.000 de habitantes. Então, um quinto, você coloca mais um quinto lá, numa região que você não tem infraestrutura. É claro que esse número dos 4 milhões na Polônia, isso está muito em função da porta de saída que nós tínhamos ali em Lviv, né? E até por uma questão das ferrovias, das rodovias, que tudo desembocava naquela região, e Lviv estava ali a 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, é a porta de entrada para a Europa. Então, muitos, a grande maioria, seguiu justamente em direção à Polônia. Sim, isso é bem importante, porque é a passagem mesmo para a União Europeia. A gente não tem a notícia de quantos ali estão ficando na Polônia. Mas o que chama muita atenção, que eu acho bem preocupante se a gente reparar bem, se a gente somar a população da Bielorrússia, que é alinhada à Rússia, né? Eles estão alimentando, e a própria população que foi para a Rússia, a gente vai ter 3 milhões de ucranianos que são refugiados nesses países. A que título também não sabemos. O que eu quero dizer, se foram forçados ou se foram de forma espontânea. Sim. Ou direta ou indiretamente. A gente tem as várias situações. A saída, por exemplo, para a Romênia, em função da região montanhosa, para a Hungria, fica muito mais difícil. Agora, no início do conflito, nós não tínhamos tantas pessoas seguindo em direção à Rússia. Esse número aumentou de forma significativa. Não sei se você concorda comigo. Exatamente. Ele aumentou proporcionalmente ao número da conquista das regiões ucranianas. O que significa que ou foram populações que foram deslocadas forçosamente para a Rússia, porque existe essa necessidade de ocupação demográfica também da Rússia, ou também já viram, já que estão ocupados, vamos fora da zona de conflito e vamos para a parte que está em paz e próspera da Rússia. Então, é uma explicação crível para essas pessoas e nada mais do que legítima. A gente precisa se colocar no lugar dessas populações e imaginar que eles fizeram de tudo. Então, realmente, mas é um número, se a gente somar da Bielorrússia com a própria Rússia, é assustador, William. E aí, falando ainda em questão humanitária, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ordenou que a Rússia garanta que 2 britânicos capturados enquanto lutavam pela Ucrânia não enfrentem a pena de morte. Aí começa a ficar... aí a gente percebe quanto os países, as superpotências, eles se preocupam quando envolvem os seus próprios cidadãos. Eles estão errados? Não. Mas eles ficam um pouco hipócritas quando eles exigem de uma população que resistam, que lutem. A gente está falando de 2. Mas quantos foram os mortos ucranianos em solo ucraniano defendendo uma causa indireta desses outros países? Então, William, assim, pelo lado humanitário, eu sempre torço para que
realmente a negociação e essas pessoas não sejam apenadas dessa forma, que sofra o devido processo legal e que não seja assim. Mas de uma outra também vertente, é preciso dizer que essa é a triste realidade da guerra. A guerra não é algo que a gente está acompanhando e fala, nossa, vai ter uma solução. Não, sempre traz muito peso para o mundo e para a questão humanitária, para a questão de direitos, tudo tem que ser reavaliado, redefinido e a questão econômica também vem junto com isso e tem preocupado.